Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo elétrico em condutores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Entre duas placas planas, condutoras e paralelas, carregadas com cargas de módulos iguais, mas de sinais contrários, há um campo elétrico uniforme. Um próton e uma partícula alfa penetram na região entre as placas equidistantes deles, com a mesma velocidade v0, paralela às placas, como mostra as figuras a seguir. Lembre-se de que a partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio, constituída, portanto, por dois prótons e dois nêutrons. Despreze os efeitos de borda. Letra A. Calcule a razão AP sobre A alfa entre os módulos das acelerações adquiridas pelos prótons e pela partícula alfa. Letra B. Calcule a razão entre os intervalos de tempo gastos pelo próton e pela partícula alfa até colidirem com a placa negativa. Pois bem, para a gente fazer essa questão, a gente pode pensar o seguinte, para a letra A, né? Ele falou aqui uma coisa interessante, tá? Ele disse que o campo elétrico é um campo elétrico uniforme, certo? E se a gente desconsiderar o campo gravitacional, tá? Que vai atuar nas partículas, a gente pode dizer que a força resultante que vai atuar na partícula, né, nas partículas no caso, vai ser somente a força elétrica. Beleza? A gente sabe que força resultante é a segunda lei de Newton, F igual a ma, e força elétrica é carga vezes o campo. Certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, dessa relação aqui, eu sei que a aceleração é carga, campo, sobre a massa, certo? Então, como ele quer a razão entre o módulo da aceleração do próton sobre o módulo da aceleração da partícula alfa, eu posso escrever assim, ó, carga do próton vezes o campo elétrico divididos pela massa do próton. Carga da partícula alfa vezes o campo elétrico divididos pela massa da partícula alfa. Como o campo elétrico é o mesmo, a gente pode simplificar. Então, aqui vai ficar o seguinte, fração divididos por fração repete a primeira, né? Troca o sinal, porque era divididos vira multiplicado, o inverso da segunda, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que o módulo da aceleração do próton sobre a aceleração do alfa vai ser carga do próton, massa da partícula alfa, carga do alfa, massa do próton. Como a gente sabe aqui, ó, a partícula alfa, ela é constituída por dois prótons e dois nêutrons, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que o módulo da aceleração do próton sobre a aceleração da partícula alfa vai ser que o próton ele tem um elétron, né? E a massa da partícula alfa, ele vai ter o quê? 4m, né? Então, a gente sabe que a massa dele vai ser constituída por quem? 4 massa do próton divididos por carga da partícula alfa. Cara, 2 prótons, então 2e, vezes a massa do próton, porque é a massa do próton aqui. Então, a gente simplifica esse, a gente sabe que o módulo da aceleração do próton sobre a aceleração da partícula alfa vai ser igual a 4 divididos por 2, e isso aí vai me dar 2, beleza? Agora,
A letra B, ele quer a razão entre os intervalos de tempo gastos pelo próton e pela partícula alfa. Então, veja bem, eles estão à mesma distância da placa, né? Você vê que eles estão na metade, tanto a distância para a placa positiva quanto a negativa é a mesma. Então, eu posso dizer o seguinte, que se os espaços são iguais, o espaço percorrido pelo próton vai ser o espaço percorrido pela partícula alfa. Se a gente for lembrar da função horária dos espaços no movimento uniformemente variado, é S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. A gente sabe que o espaço inicial é zero e como eles partiram do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, eu sei que o espaço vai ser igual a quem? 1 meio de AT ao quadrado, certo? Como os espaços são iguais, eu posso dizer que vai ficar o quê? 1 meio da aceleração do próton vezes o tempo do próton ao quadrado vai ser igual a 1 meio da aceleração da partícula alfa, o tempo da partícula alfa ao quadrado. A gente simplifica o 1 meio, eu sei que a aceleração do próton sobre a aceleração do alfa vai ser igual ao tempo do alfa ao quadrado sobre o tempo do próton ao quadrado. Que é exatamente o que ele está pedindo, né? O tempo do próton sobre o tempo do alfa. A gente sabe que a aceleração do próton em relação à aceleração da partícula alfa é igual a 2. Então, eu posso dizer que T da partícula alfa ao quadrado sobre T do próton ao quadrado é igual a 2. Só que, veja bem, ele quer próton sobre alfa. Aqui está alfa sobre próton. Então, basta eu inverter esses dois. Então, eu vou ter assim, ó, que tempo do próton sobre tempo da partícula alfa ao quadrado vai ser igual a 1 meio, né? Então, tempo do próton sobre tempo da partícula alfa é igual a raiz quadrada de 1 meio. Isso vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando isso aí, vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, esse aqui vai ser a razão entre o tempo do próton sobre o tempo da partícula alfa, né? Raiz de 2 sobre 2. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.